Quantas vezes você já se sentiu longe de Deus? Irmãos e irmãs, tem muitas pessoas hoje nesse mundo que alegam se sentirem longe de Deus, que alegam que Deus não ouve suas orações, que Deus não ouve suas súplicas, pessoas que, mesmo fazendo a leitura da palavra, fazendo o jejum, alegam se sentirem longe de Deus. Mas, irmãos e irmãs, a realidade é que o nosso mundo de hoje normalizou certas atitudes, certas situações, certos hábitos que nos distanciam de Deus. E às vezes você pode praticar qualquer um desses hábitos e pode estar se sentindo distante de Deus. Mas não distante de Deus porque Deus se distanciou de você, mas através dessas atitudes e desses hábitos, você se distancia dele. Irmãos e irmãs, o Senhor Jesus ele vai nos dizer que tudo que sai de dentro de nós é o que nos deixa impuros. Ou seja, irmãos e irmãs, tudo que sai de dentro de nós, de dentro da nossa alma, de dentro do nosso coração, é o que vai nos fazer muitas vezes nos distanciarmos de Deus. É o que vai nos fazer cairmos em pecado. Se dentro de nós reside ódio, reside rancor, reside mágoa, reside amargura, isso é o que vai aflorar dentro de nós, é o que vai aflorar da nossa vida externa, irmãos e irmãs. Não é o que vem de fora, as coisas que vêm de fora, que vai nos fazer cair em pecado, mas sim como nós reagimos a essas coisas. E Jesus ele vai nos conscientizar sobre isso hoje, né? Ele fala lá em Marcos, capítulo 7, versículo 21. Pois é de dentro do coração das pessoas que saem as más intenções, como a imoralidade, roubos, crimes, adultérios, ambições sem limite, maldades, malícia, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro da pessoa e são elas que a tornam impura. Irmãos e irmãs, esses exemplos aqui que Jesus citou são exemplos que, infelizmente, a nossa sociedade normalizou. Para a nossa sociedade é normal hoje, né? Sermos ambiciosos sem limite. Porque a ambição, ela até certo ponto, ela pode ser uma coisa boa, mas quando ela ultrapassa o limite, irmãos e irmãs, pode nos deixar gananciosos. Infelizmente, o adultério se tornou normal. Mas, irmãos e irmãs, a Bíblia também nos diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, nós podemos praticar as coisas deste mundo, mas para nós como cristãos, irmãos e irmãs, nem tudo que há neste mundo convém praticarmos. E estes exemplos aqui que Jesus citou são exemplos claros disso, que são coisas que nós podemos praticar, mas que não convém a nós, pois nós, como cristãos, nós temos que seguir os princípios de Deus. E tem muitas coisas neste mundo, irmãos e irmãs, que vão contra as palavras de Deus, vão contra os ensinamentos que Jesus disse aqui. E Jesus disse que somente pelo propósito de praticarmos isso em nossos corações, nós já podemos estar cometendo pecado. Ou seja, irmãos e irmãs, o pecado, a raiz do pecado nasce em nosso coração. O pecado ele nasce antes mesmo de nós pensarmos em praticar tais atitudes, porque o nosso comportamento ele é apenas uma consequência do nosso pensamento e do nosso sentimento. Irmãos e irmãs, então essas coisas aqui que Jesus ele
exemplificou na palavra são exemplos de coisas que nós não devemos fazer, mas nós devemos praticar justamente ao contrário daquilo que o pecado brota em nós. Pois o pecado só brota em nós o ódio, a amargura, o rancor, entre outros sentimentos. Mas nós devemos plantar em nós o amor, a fé, a caridade, a benignidade, que são virtudes que Deus pede para colocarmos em nossa vida como cristãos. Pois ao colocarmos essas virtudes, como cristãos em nossas vidas, irmãos e irmãs, nós teremos uma maior comunhão com Ele, teremos uma vontade maior de buscarmos a Ele, né? Pois sem o amor a Ele nós não buscaremos a Ele. Irmãos e irmãs, e que você possa refletir sobre essa palavra. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para que mais pessoas possam receber da palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe.